Vamos prosseguir com o nosso estudo sobre os dons de poder, falando há pouco sobre o dom da fé. Quero dizer a você, meu amigo, que isto são mensagens de 15 minutos, e se eu fosse ministrar sobre esses dons, no mínimo, seria de 50 minutos essas mensagens. Então, são mensagens longas. Eu vou ministrar aqui 3 mensagens que daria para ministrar 3 noites, se fosse preciso. Mas é só uma síntese para que você possa ir se atenando sobre as coisas de Deus. Você que está me acompanhando, tem entregado a sua vida a Cristo, deve prosseguir a conhecer melhor Deus e ver através das ferramentas que Deus nos dá para a gente vencer. E vamos continuar falando sobre agora o dom de curar. Falamos sobre o dom da fé, nesse dom de poder, repetindo, né? Começa com o dom da fé, dom de curar e dom de milagres, o dom de sinais e maravilhas, como você achar melhor. Nós vamos agora entrar no segundo dom, do dom de poder, que é o dom de curar. E eu peguei um texto aqui bem conhecido dos irmãos evangélicos. Qualquer evangélico conhece bem este texto. Evangelho de Lucas, doutor Lucas, capítulo de número 8, o versículo 41 diz assim: "Tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz." Jesus agora está retornando da província dos Gadarenos. Ele havia operado um grande milagre de libertação na vida de um gadareno. E agora, quando Jesus entra na cidade, as pessoas estavam esperando por Jesus. E quando Jesus está ali, se aproxima de Jesus um moço chamado Jairo. Esse moço ele era príncipe de uma das sinagogas de Jerusalém. E esse moço se aproximou de Jesus e disse: "Olha, minha filha está em casa, doente." Jesus, então, começou a conversar com aquele homem, mas de repente a multidão apertava, um empurra daqui, outro empurra dali. A Bíblia diz que veio por detrás uma mulher. A Bíblia não menciona o nome desta mulher, mas menciona o nome de Jairo, mas não menciona o nome desta mulher. E esta mulher, ela tocou nas orlas das vestes de Jesus, porque ela disse: "Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu curarei dessa enfermidade." Alguém tinha falado de Jesus para aquela mulher, como eu estou falando de Jesus para você, meu amor, meu amigo. E você tem que imediatamente correr aos braços de Jesus, meu amigo. Entregar a sua vida a Cristo Jesus. Esta mulher foi, tocou nas vestes de Jesus, e Jesus pergunta: "Quem me tocou?" Quando Jesus disse: "Quem me tocou?", os discípulos disseram: "Mas Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e tu dizes: quem me tocou?" Jesus disse: "Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude." Aquela mulher não conseguiu resistir àquele momento e ela resolveu declarar tudo o que havia acontecido com Jesus. Ela era uma mulher que havia gastado os seus bens com os médicos e ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Interessante que aquela mulher tinha 12 anos. A filha da pessoa de Jairo também era uma adolescente, ela tinha 12 anos. Mas você observa que um paralelo entre uma pessoa que está com 12 anos começando a vida e alguém que está há 12 anos no sofrimento. Esta mulher veio até Jesus e Jesus a curou esta mulher. Nós vimos aqui a manifestação dos dons de curar na vida de Jesus. Foi muito frequente o dom de curar na vida de Jesus Cristo. Ele curou esta mulher, né? E em seguida, aqui no texto que li, Jesus disse: "Filha, vá em paz, a tua fé te salvou." Observamos que esta mulher, ela recebeu um grande milagre na sua vida. Milagre, por quê? Porque a fé, ela creu, né? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esta mulher ouviu falar de Jesus, das maravilhas que Jesus estava operando. E ela veio ao encontro de Jesus. Esta mulher tinha muitas razões para não tocar em Jesus. Em primeiro lugar, que Jesus era reconhecido como um rabino, também reconhecido pelos judeus como um profeta. E uma mulher com fluxo de sangue, ela não poderia se aproximar de Jesus. Havia muitos obstáculos que impediam esta mulher. O primeiro obstáculo é exatamente esse obstáculo aí, né, que a lei proibia, a própria lei judaica proibia. Uma mulher com fluxo de sangue, se ela sentasse no local, aquele lugar estaria imundo até a tarde. Era muito difícil a situação nesta época. Esta mulher, sabendo que Jesus era um profeta, ele podia ali imediatamente acusar aquela mulher. Ela não poderia tocar nas suas vestes. Mas aquela mulher, mesmo assim, correndo todo esse risco, mas ela foi ao encontro de Jesus, porque ela sabia que Jesus tinha solução para operar o milagre da cura na sua vida. E Jesus chamou aquela mulher de filha. Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. E aquela mulher ficou curada. Imediatamente ela ficou curada daquele fluxo de sangue. Esse é o Jesus que nós servimos. Ela só tocou na orla das suas vestes,
mas a fé era grande. E Jesus, através do dom de curar, ele curou aquela mulher ali. E aquela mulher, então, confessou tudo o que havia acontecido, né? E aí nós vimos o segundo obstáculo que esta mulher tinha também. Você imaginou uma pessoa que está há 12 anos com uma enfermidade como ela tinha? Perda de sangue, né? Essa mulher estava muito enfraquecida. A multidão era muito grande, mas ela venceu o obstáculo da multidão. Amigo que me acompanha, vence esse obstáculo. Esse obstáculo está na sua frente, esse embaraço que muitas vezes impede você de chegar até Deus. O escritor Hebreus diz, deixando todo embaraço, né? Podemos deixar todo embaraço e correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esta mulher alcançou este grande milagre, porque ela teve essa atitude de encontro de Jesus. E Jesus ali pegou, curou esta mulher, né? E você pode observar aqui essa cura, esse milagre extraordinário que Jesus operou. Nós, quando olhamos para esse dom de curar, nós podemos observar que existem doenças, existe enfermidade. As doenças, a maioria das vezes, elas são causadas por dores, né? Quando você olha as pessoas, por exemplo, uma pessoa que é coxo de nascença, que é cego de nascença, ele não sente dor nos seus olhos. A pessoa que é um coxo de nascença, ele não sente dor nos seus pés. Então, isso é uma enfermidade, né? Enfermidade. Essa enfermidade aqui, para que um milagre aconteça na vida dela, aí já não entra mais o dom de curar, mas é o dom de sinais e maravilha. Por isso que é importante você que está buscando os dons espiritual. Em primeiro lugar, se você busca o dom de poder, tem que saber por onde começar. Pedir a fé. Que a fé é que vai transportar você através do dom de sinais e maravilha e também através do dom de curar. É interessante que a doença, a pessoa que tem o dom de curar, não quer dizer que ele vai curar todas as pessoas que estão enfermos, não. Se você ler lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus viu uma grande multidão ali, pessoas mancos, cegos, ressecados, enfermos de todos os tipos, mas Jesus curou apenas um homem Jesus curou. Tá? Então, quer dizer, se Jesus que era Deus, ele tinha poder para curar todos, mas ele curou apenas um. A mesma coisa, eu e você, de repente Deus pode te usar com o dom de curar. Você ora por um canceroso e Jesus cura. No entanto, você vai orar por uma pessoa que tem, por exemplo, a diabetes e ele não é curado. Eu conheço irmãos que Deus usou ele e ele orou. Aí Deus curou a pessoa da diabetes. Já vi isto aí, milagres, né? E quero dizer a você também que está me acompanhando. Ainda que você vá numa igreja, ainda que um pastor, um obreiro, unja você e você fique curado, mas se você toma algum medicamento, meu amigo, não deixe de tomar o seu medicamento sem antes consultar o médico, tá? Deus usa, os milagres acontecem, você continua com a sua fé, mas você tem que procurar o médico, para que o médico possa mandar fazer você fazer os exames e diagnosticar que você realmente não precisa mais tomar aquele medicamento. Mas não deixe de tomar os medicamentos sem orientação médica. Os médicos eles foram deixados por Deus e nós temos que procurá-los, né? Eu quero dizer a você que Deus tem me dado essa graça. Eu tenho orado por algumas pessoas e Jesus tem curado, mas eu lembro que uma certa feita eu conheci uma senhora aqui no bairro de Jardim Botânico, eu trabalho de segurança, e aquela mulher eu conheci ela cruzava todos os dias no meu trabalho ali, e depois ela começou então a se aproximar de mim, uma senhora de idade já de uns 72 anos de idade, e ela me dava todo dia, ela me conseguia ali, era 2 sanduíches, ela pegava 2 sanduíches e uma garrafa de café e levava para mim. Em vez de dia de domingo, ela dizia, não traz o almoço que amanhã o almoço é comigo. Então era uma pessoa que passava ali, mas eu observei que aquela mulher ela fumava. E um dia eu perguntei para ela, a senhora fuma? Ela disse, eu fumo demais, eu fumo 2 maços de cigarro. E eu via todos os dias, quase à tarde, ela passava por uma paróquia de uma igreja católica que tinha lá próximo. E eu disse, mas e lá não fizeram uma oração para a senhora deixar de fumar? Né? E aí quando eu comecei a falar de Jesus, essa mulher sumiu e ficou mais ou menos uma semana. Quando ela me via, ela fugia de mim. E eu fiquei por ali até que um dia me aproximei dela de novo, e aí ela voltou a conversar comigo, e eu falei para ela que Jesus tinha poder de libertá-la daquele cigarro. E eu já estava desde aquele dia orando por ela, e dali alguns meses esta mulher fumou uma carteira, depois deixou de fumar, e um dia ela disse, sabe, Miguel, aconteceu uma coisa boa na minha vida, que é, eu larguei este maldito cigarro, e eu glorifiquei a Deus, e ela nem imagina que eu estava orando por ela. Um dia ela foi acometida de uma enfermidade, e baixou no hospital, na cidade de Novo Hamburgo, uma cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, da grande Porto Alegre. Esta mulher baixou ali, o marido dela me informou, mas ela fez um tratamento lá, retornou para casa. E eu fiquei acompanhando ela ali, orando por ela. Dias depois, alguns meses depois, ela teve uma recaída, voltou ao hospital lá, hospital chamado Hospital Regina. E eu até
Um dia eu cheguei lá, o marido dela estava chorando, eu perguntei a razão. Ele disse, não, é que hoje a minha esposa, ele mencionou o nome dela, não vou mencionar aqui, né, mas ele mencionou a minha esposa, ela teve uma recaída e os médicos disseram que ela não passa de hoje à noite. E eu, durante 2 anos, tinha falado de Jesus para aquela mulher. Eu digo, agora é a hora de eu ir lá nesse hospital. E eu fui conseguir, eu não tinha nem valores para ir lá, mas eu consegui valores e saí do meu trabalho e fui direto lá para o Hospital Regina. Eu nunca tinha ido lá, não conhecia. Cheguei lá já de noite, mas consegui, ao chegar lá, encontrar as filhas dela. Como ela estava em um apartamento, e eu pude entrar até o local que ela estava. Elas só disseram para mim, as meninas disseram, olha, Miguel, tem um problema aqui, a mãe, ela foi sedada. Os médicos vieram aqui e sedaram ela, não está bem. Digo, não, mas eu quero ir lá orar por ela. Eu fui lá orar por ela. Quando eu cheguei lá, eu chamei pelo nome dela, ela não abriu os olhos. Eu disse, olha, eu vou colocar minha mão dentro da sua. E na hora que eu for fazer pergunta, só vai apertando na minha mão, que aí eu sei que o Senhor está me ouvindo. Aí eu chamei pelo nome dela, apertou minha mão, e aí eu perguntei se ela queria aceitar Jesus, se ela queria, ela apertasse a minha mão, e ali eu fiz a profissão de fé, e ela entregou a vida a Cristo. Enquanto isso acontecia, quando eu olhei os olhos dela, estava marejado de lágrimas. Em seguida eu orei por ela, orei em voz alta, para que as filhas vissem que tipo de oração eu estava fazendo. Eu disse, Deus, nesse momento tem dois seres que lutam pela vida desta mulher. Tem tu, Deus, que é o Criador, e tem o inimigo de nossas almas, mas essa mulher entregou a sua vida a ti. Eu quero que essa mulher vá para os teus braços. Se o Senhor quiser levantar ela aqui, o Senhor tem poder, mas se o Senhor tiver que recolher ela, que recolha ela para junto de ti. Em seguida eu saí dali, e as meninas ficaram ali, e ela tinha um genro que ele era totalmente ateu, não acreditava em Deus, e ele era comandante de avião, e ele ria de mim, criticava de mim, dizia que todo pastor é ladrão, só porque ele via com o Novo Testamento. E eu não entrava em discussão com ele, porque o evangelho não é para se discutir, o evangelho é para ser pregado, é para falar o evangelho de Jesus para as pessoas, não para discutir assunto de religiões. E aquele moço, então, ele ria, zombava de mim, eu levava tudo na esportiva, numa boa, como servo de Deus. E no outro dia, quando eu cheguei lá para o meu trabalho, a notícia de que ela tinha falecido. Eu fui até o velório daquela mulher. Quando eu cheguei no velório daquela mulher, quando eu estou me aproximando da capela, esse genro dela que zombava, escarnecia de mim, ele veio a mim ali, chorando em lágrimas, e disse, olha, me perdoa por tudo que eu falo de ti. Aconteceu algo muito extraordinário ontem, assim que tu saiu de lá do hospital, a minha sogra se levantou, conversou com as minhas 2 cunhadas, e após conversar com as minhas 2 cunhadas, ela disse, olha, você não esqueça de dar o lanche para o Miguel, porque o Miguel ele é um anjo de Deus. Ela falou assim mesmo, foi a mulher quem falou, não foi eu. E ele contando aquilo em lágrimas para mim, e ele disse, o padre havia ido antes lá para dar extrema-unção a ela. Quando o padre chegou lá, ela disse que não queria saber dele, que era para ele ir embora. Ela não queria saber de padre, não queria saber de santa unção. Isto aí foi um testemunho que quem me falou era alguém que era ateu. Então esse homem, a partir desse momento, quando ele me via, dias depois, ele já chegava perto de mim, ele me tratava com uma maneira totalmente diferente. Ele disse, quem vê o senhor andando por aí como uma pessoa qualquer, mas não sabe o que tem dentro de você. Deus está dentro de mim, meu amigo, e Jesus cura milagre, faz milagres extraordinários, faz maravilha. Você precisa crer. Estão vivendo um momento difícil de tantos tipos de doença. Eu ando muito preocupado com muitas igrejas, muitos pastores aí, nem pegam na mão das ovelhas porque tem medo desse Covid. Você não precisa ter medo, tem que ter fé em Deus. Você tem que ter certos cuidados que a medicina nos orienta, nós temos que ter. Mas não precisamos ter medo, não. Porque esse Covid aí, ele pode ceifar o meu corpo físico, mas a minha alma, o meu espírito, ele não vai tocar jamais, porque a minha alma e o meu espírito pertencem a Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, mas ele tem que confiar em Deus. Deus tem o poder de curar, de curar de Covid, qualquer tipo de enfermidade. São muitos milagres que eu tenho visto Deus operar, e Deus opera, meu amigo, e você precisa crer nesse Jesus que eu prego. Então eu estou falando aqui sobre os dons de curar, certo? Então você que está me acompanhando, viu sobre os dons de poder, que são fé, falei ainda há pouco, estou falando sobre o dom de curar, em seguida eu vou estar falando sobre o dom de milagre, dom de sinais e maravilha. O dom de curar é para curar as doenças, para curar as enfermidades. O dom de sinais e maravilha é para operar milagres extraordinários, que nós vamos ver em seguida, milagres que você talvez nunca presenciou, mas se você tiver uma fé grande, através desse dom de poder, Deus pode te usar com esse dom de milagre. Em seguida vamos falar então sobre esse dom, que é o dom de maravilhas.